Oi gente, eu sou a Paty. É um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem ministrado ao meu coração nos últimos dias. E alguns dias atrás eu estava lendo um pouquinho sobre os discípulos de Jesus. Eu gosto muito ler sobre Jesus, e ler ali Marcos, João, Lucas, são os meus livros preferidos da Bíblia. E eu estava lendo sobre quando Jesus ele chega ali a Cesareia de Filipe e ele questiona o que as pessoas dizem sobre ele, quem ele é. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. Quem Jesus é pra você? Se eu abrisse aqui, né, se você quiser até deixar nos comentários, fica à vontade, quem é Jesus pra você? Mas quem é Jesus pra você e não o que você ouve sobre Jesus e que você cria uma ideia sobre Jesus e você deduz que ele é. Quando a gente olha aqui para esse versículo lá em Mateus 16, se você tiver com a sua Bíblia, quero te convidar a abrir aí comigo. Lá no versículo 13 vai dizer que chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem esses homens dizem que eu sou? E aí quando nós paramos para pensar, quando ele fala esses homens, né, são as pessoas que acompanham ele durante a trajetória, durante ele tá andando e realizando ali os milagres e as maravilhas, porque Jesus, exceto em alguns momentos que ele se retirava para ouvir um pouco mais de Deus no secreto, nós podemos dizer dessa maneira, quando ele ficava um pouco mais sozinho, ele sempre estava ali com uma multidão de pessoas em volta dele para que a glória do Pai fosse manifestada através de curas, enfim. E aí ele pergunta para os discípulos, né, quem eu sou para esse povo? E aí os discípulos respondem. Alguns dizem que você é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus ele faz essa pergunta novamente, mas ele pergunta agora para os discípulos no sentido de quem eu sou para vocês? Nós estamos falando de dois grupos diferentes, tá? Nós estamos falando do grupo de pessoas que seguiam ali Jesus, a multidão, e dos discípulos. E os discípulos estavam ali juntos. Logo de imediato Pedro ele já responde: você é o Filho do Deus vivo. E um pouquinho mais para frente, no versículo 17, vai dizer que Pedro ele teve uma revelação de Deus, que não foi por carne, mas foi uma revelação de Deus Pai para a vida de Pedro. E quando eu falo para vocês que são dois grupos diferentes, nós falamos da multidão, que eram pessoas que estavam ali, geralmente com Jesus, mas eu também estou falando de um outro grupo de pessoas que eram os discípulos, que eram aqueles que tinham tempo de mesa com Jesus, que eram aqueles que almoçavam com Jesus, que eram aqueles que ceavam com Jesus, eram aqueles que estavam presentes nas curas de Jesus. Eram pessoas que tinham literalmente intimidade com Jesus e um relacionamento sólido. E quando eu digo de se basear no que as pessoas dizem sobre Jesus e criar uma percepção, né, de quem é Jesus pra gente, se nós fôssemos nos basear pelo que aquela multidão dizia, eles diziam que ele era João Batista, que ele era Jeremias, mas não o certo. Mas quando nós temos uma revelação como o Pedro teve de quem é Jesus pra gente, nós temos uma revelação única de quem Jesus é. Então eu tenho me desafiado muito e eu quero te desafiar também que nas suas devocionais, nas suas orações, que você possa descobrir quem Jesus realmente é para você, uma revelação de intimidade entre você e ele, numa revelação única, numa revelação que é somente sua e dele, sabe? Quando a gente vai lá pra, né, continuando aí os livros que eu disse que são dos meus favoritos, né, que são os meus favoritos, em Mateus também, 6,6 vai dizer que vá pro teu quarto quando for orar, fecha a tua porta e você terá a sua recompensa. Quando aqui fala pra você ir pro seu quarto e fechar a sua porta, nós só levamos pro nosso quarto pessoas as quais nós consideramos íntimas e que nós temos relacionamento. Quando também nós estamos dizendo de levar para dentro do seu quarto, nós estamos falando de construir um relacionamento ali dentro, de intimidade. Então, convidar Jesus para algo mais profundo, sabe? Para ter um relacionamento íntimo, é quando você leva ele pro teu quarto. E não com as outras orações que você faça nos outros lugares,
não possa ou esteja errada, não. Mas eu tô dizendo que quando você convida Jesus pro seu quarto, você tá convidando ele para ter relacionamento íntimo. E ali ele vai se revelar para você de uma maneira única, que somente vocês dois vão saber. Então, assim como Pedro teve essa revelação de Deus Pai, você também pode ter uma revelação única de quem Jesus é. E você pode parar de se basear em quem Jesus é, do que dizem, mas sim aquilo que ele está revelando para você. Tem uma música do Alê que a gente canta muito na igreja, né? Teve uma época que a gente cantou muito, que é Quero Conhecer Jesus. E essa música, eu até voltei a ouvi-la, né? Quando eu estava estudando um pouquinho sobre isso. E você quer conhecer Jesus? Você tem esse desejo no seu coração? Você quer ir um passo mais a fundo? Vai pro teu quarto, fecha a tua porta e ora, faz o teu devocional e constrói um relacionamento com Jesus baseado na palavra, baseado na oração e intimidade. E aí você vai ter uma revelação única de quem Jesus é. E quando nós olhamos também para essa perspectiva de Pedro, né, de que ele teve essa revelação de Deus, quantas outras revelações você também não pode ter por estar ali disponível para Jesus? Ele quer se revelar a você, ele quer se revelar também nessa questão de quem ele é, mas existem outras revelações que ele deseja revelar para você. Então, meu grande desafio para você durante essa próxima semana é você separar o seu tempo com Deus, seu tempo com Jesus, para que você conheça Ele, para que você tenha uma experiência única com Ele, para que você possa dizer que realmente você conheceu Jesus a fundo, sabe? Então fica esse o desafio para vocês. Eu desejo para vocês uma ótima e abençoada semana e que vocês possam ir um pouco mais a fundo, um pouco mais além, criando, construindo esse relacionamento íntimo com Jesus, para que você não conheça apenas de ouvir falar. E quando eu falo de você conhecer apenas de ouvir falar, é bom você também conhecer Jesus na perspectiva de outras pessoas, claro, de pessoas que te acrescentem, porque isso vai edificar sua fé, vai edificar seu coração. Mas quando você tem uma experiência única, que Jesus ele se revela a você de uma maneira única e individual, é único. Então eu quero te desafiar a fazer isso durante essa semana, a ter seu tempo com Ele, a perguntar quem Ele é, quem Ele realmente é para você e que você possa ter essa experiência. Deus abençoe.